A irmã Amparo falou que é um privilégio para nós orarmos por missões, e eu acrescento que é um privilégio para nós cultuarmos ao Senhor, nós podermos cantar a Deus, nós podermos orar a esse Senhor. É um privilégio nós podermos abrir as Escrituras e entender exatamente qual é a mensagem do Senhor para nós. E eu peço que nessa noite vocês abram suas Bíblias, por favor, no livro de Lucas, capítulo 6. Nós aqui na Igreja Batista da Fama temos estudado o livro de Lucas de uma maneira sequencial, e hoje nós vamos caminhar para estudar todo o livro, todo o capítulo 6 do livro de Lucas. Nesse capítulo em especial, o que nós enxergamos é um pequeno resumo do Sermão da Montanha. Em Mateus nós temos 2 ou 3 capítulos que dizem respeito e que falam sobre esse Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E aqui em Lucas temos um pequeno resumo. Lucas ele se dedica apenas nesse capítulo a falar sobre os pontos que ele considerou mais importante dentro do Sermão da Montanha. E eu queria começar lendo com os irmãos o texto de Lucas 6, do capítulo 1, do versículo 1 ao 11. E a palavra do Senhor diz: Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhe disseram: Por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? E Jesus respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. E acrescentou: O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem, cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam, e disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique aqui, diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Oremos. Deus bondoso, nós estamos diante do Senhor neste culto. Que neste momento o Senhor possa rasgar o coração dos meus irmãos conforme a profecia de Joel, a fim de que eles possam receber a palavra do Evangelho. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Existe um pesquisador cristão chamado George Barna, e ele fez uma pesquisa há algum tempo atrás, e nessa pesquisa ele encontrou alguns dados que para mim são alarmantes. Ele disse que entre as pessoas que frequentam regularmente uma igreja cristã, 32% nunca experimentaram a presença de Deus. De todos os cristãos que estão espalhados por todas as igrejas no mundo, 32% deles dizem que nunca conseguiram sentir a presença de Deus. E 48% dizem que não experimentaram essa presença no último ano. E isso me deixou muito preocupado, porque nós temos milhares de cristãos espalhados por todo o mundo. Só no estado de Goiás, entre os batistas, nós somos 16 mil batistas. E 32% dessas pessoas, provavelmente, segundo a pesquisa, nunca sentiram a presença de Deus. E outros 48% no último ano não tiveram essa experiência da presença de Deus. Mas essas pessoas frequentam regularmente os nossos cultos. Essas pessoas estão todos os domingos sentados nesses mesmos bancos que vocês, nas mesmas cadeiras que vocês. Mas essas pessoas não conseguem sentir a presença do Senhor. Hoje nós encontramos uma igreja muitas vezes dividida no que podemos chamar de guerra da adoração. A igreja está totalmente dilacerada e 2 grupos em um cabo de guerra, cada um puxando a corda para um lado. Alguns gostam de uma igreja num estilo mais tradicional.
Enquanto isso, outras pessoas querem mudar a igreja para um estilo mais contemporâneo. Entenda-se por contemporâneo, pintar a igreja da parede de preto, colocar uma música e com muitos sinais luminosos, baixar a luminosidade da igreja e então seguir assim com o seu culto. Isso é o que algumas pessoas chamam de um culto contemporâneo. Sabemos que não é isso um culto contemporâneo. O nosso culto é um culto contemporâneo, no sentido de que nós comunicamos a mensagem numa linguagem que todos entendem, no sentido de que nós estamos reunidos num formato muito mais atual do que antigamente. Nosso culto é um culto contemporâneo, mas não é isso que algumas pessoas entendem por contemporaneidade. E nesse processo, nessa grande luta entre o que seria uma igreja contemporânea e o que seria uma igreja tradicional, nós encontramos uma igreja totalmente dividida. E eu tenho certeza que essa divisão entristece o coração de Deus. Nós vamos olhar para esse texto e encontrar também uma igreja dividida. Uma igreja dividida por algo relacionado também ao culto. Não ao seu estilo, mas ao seu dia. As pessoas aqui estavam discutindo qual seria o dia correto do descanso do Senhor, o sabá. Por que Jesus estava curando num dia que deveria ser o dia do descanso? Essa era a grande pergunta. Esse texto em específico, ele não quer realmente tratar desse assunto, ou pelo menos não é este o caminho que eu quero seguir com vocês dentro desse texto. O que eu quero caminhar com vocês é sobre a divindade de Jesus. É sobre Cristo sendo apresentado como um ser divino aqui. Lucas tem total convicção disso e por isso ele apresenta aqui não uma discussão a respeito do que seria o sábado judeu, mas sim uma discussão a respeito de quem é o Filho de Deus. O texto dessa noite vai nos mostrar que Jesus é a autoridade sobre todas as coisas. Jesus, ele realmente dominava sobre tudo e sobre todos. Conforme nós lemos, ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Hoje na EBD da Calvário estávamos falando sobre essa batalha espiritual. Estávamos falando sobre Satanás e os seus demônios. E enquanto nós falávamos sobre isso, algumas coisas vão surgindo em nossas mentes, algumas dúvidas vão surgindo em nossa mente. É muito comum nós pensarmos que Satanás está lutando contra Deus, e isso é um engano para a igreja. Satanás não luta contra Deus porque ele sabe que já foi derrotado. Satanás luta contra a humanidade, contra mim e contra você. É contra nós que Satanás está lutando. E essa luta de Satanás comigo e com vocês é em relação a tentar ser autoridade sobre nossas vidas. E nós olhamos para Satanás e falamos, mas Satanás, ele é senhor do inferno. E não, meus irmãos, a autoridade sobre tudo e sobre todos é de Cristo Jesus. A prova disso é que é Cristo aquele que tira pessoas do inferno por meio da igreja. É Cristo quem domina sobre tudo e sobre todos. Não achem que Satanás tem poder ou domínio sobre algo, porque ele não tem. O Senhor é autoridade sobre tudo. E enquanto as pessoas, os fariseus, tentavam naquele momento e naquele contexto pregar uma peça em Jesus, eles procuravam acusar Jesus de cometer o pecado de não guardar o sábado. Jesus, ele tem uma outra preocupação. Ele se apresenta como este Deus divino, como esta pessoa divina, como este Senhor e como esta autoridade sobre tudo e sobre todos. O que ele diz é: como vocês estão querendo me impedir de fazer algo num dia que é meu? No meu dia eu faço o que eu quiser. Não é assim que funciona? A Laísa que está aqui, ela tem um costume do aniversário dela, ela dizer que é o dia dela, ela faz o que ela quer no dia dela. Ela segue o dia dela. Não é assim que nós fazemos os nossos aniversários muitas vezes? É o meu dia, então a gente pode tudo. Jesus está dizendo isso aqui. Calma aí, vocês querem me impedir de fazer o que eu quero no dia que é meu? Que eu sou o Senhor sobre esse dia? Que eu sou a autoridade sobre esse dia? Mesmo sofrendo a perseguição dos escribas e dos fariseus, Jesus, ele sabia onde ele deveria estar.
Jesus, ele sabia onde ele deveria estar. Ouçam, onde os fariseus e os escribas ficavam? Nas sinagogas. E onde Jesus fazia questão de ir? Na sinagoga. Jesus, ele não abandonou a igreja por conta de algum tipo de perseguição. Agora, quantos dos nossos irmãos não abandonam a igreja, dizendo, não, eu estou sofrendo algum tipo de perseguição na igreja? Jesus estava sendo perseguido, e o que ele fez foi continuar indo à igreja e ensinando dentro dela. Jesus, segundo a nossa razão, segundo a razão humana, ele teria bons motivos para nunca mais ir na sinagoga, para nunca mais ir na igreja. Afinal, sempre que ele pisava o pé ali, juntava um grupo de fariseu, juntava um grupo de escriba e tentava colocar Jesus contra a parede. Tentava mostrar que ele não era um rabi, que ele não era um mestre, que ele não era apto ao ensino. Ele teria todos os motivos para nunca mais pisar o pé dentro de uma igreja. Mas o que ele mostra é, não há motivos que leve um verdadeiro cristão a não ir à igreja. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. O mesmo Senhor do sábado é o Senhor da igreja. Quando nós entramos por essas portas para cultuar a Deus, eu não estou apenas buscando uma amizade ou estar do lado de um irmão querido. O que eu busco é unicamente adorar ao Deus da palavra. O que eu busco unicamente é conhecer ao Deus da palavra. Agora, observem que os mesmos fariseus que perseguiam a Jesus, eles tinham total conhecimento de quem era Jesus. Eles reconheciam que Jesus fazia milagres. Eles reconheciam que Jesus tinha algum tipo de poder, porque o que ele fazia ninguém mais conseguia fazer. Mas ainda assim, eles queriam prender Jesus. Era como se um de nós conseguíssemos voar, e nós poderíamos voar para onde quiséssemos, mas agora vão nos prender porque a gente não está pousando no aeroporto. É isso que está acontecendo aqui. Jesus poderia fazer qualquer coisa, e eles estão dizendo, opa, você está fazendo tudo o que você pode, mas não dentro daquilo que eu quero que você faça. Jesus mostra que ele era Deus, porque ele podia fazer qualquer coisa. E nada, nem mesmo a ameaça de que seria preso, faria Jesus parar. Nada fez com que o nosso Salvador travasse. Jesus, ele era humano também. E como homem, ele também temia, ele também tinha medo. Mas veja, nada parava Jesus de cumprir aquilo que o Pai havia dado a ele. Nada impedia Jesus de cumprir uma ordem vinda de Deus. Aqueles líderes religiosos observavam Jesus de perto. Eles sabiam o que Jesus estava fazendo, mas eles não tinham nenhuma gota de amor por Cristo Jesus. Mesmo conhecendo as ações de Cristo, eles não amavam a Cristo. Mesmo sabendo que Cristo poderia operar maravilhas, eles não nutriam em seus corações nenhum tipo de amor por Cristo. Quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas e que observam a Cristo, mas que não o amam verdadeiramente? Quantos de nós conseguimos olhar para a história bíblica e falamos, esse Cristo eu conheço, mas nós não amamos de verdade esse Cristo? Quantos de nós amamos o estilo do culto? Quantos de nós amamos uma série de coisas que acontecem dentro da igreja, de atividades, as amizades, mas não amamos verdadeiramente a Cristo? Nós somos muitas vezes como esses fariseus, que conheciam muito bem Jesus, que admiravam os sinais e maravilhas e milagres que ele fazia, mas que não conseguiam amá-lo. Jesus, ele utiliza essa história para nos ensinar que não há um dia errado para fazer aquilo que é certo. Não há dia errado para fazer aquilo que é certo. Quantas vezes nós não estamos evangelizando alguém ou conversando com alguém e essa pessoa vira para nós e fala, não, em algum momento eu vou reconhecer Cristo como Salvador, eu vou aceitar a Jesus, mas esse momento não é agora. Não há um dia errado para fazer aquilo que é certo. Se o Senhor fala ao seu coração nesta noite,
Se o Senhor nessa noite, ou em algum momento até esta noite, Ele tem falado com você, a respeito de você entregar a sua vida a Ele, e você ainda resiste, pare de resistir, porque não há um dia errado para fazer o que é correto. Utilize hoje como dia para fazer aquilo que é certo, e se entregue completamente a Cristo. Jesus, Ele nos mostra que como cristãos nós temos uma das principais funções nossas é de cuidar daqueles que necessitam. Ontem, a Igreja Batista da Fama demonstrou isso na prática. Enquanto uma família muito querida estava enlutada, sofrendo, nós estávamos aqui abraçando esses irmãos. Enquanto uma família enlutada estava com seu coração apertado, sangrando, nós estávamos aqui dizendo: vocês não estão sozinhos. É isso que Jesus nos ensina a fazermos aqui. Diante daquele homem com a sua mão ressequida, o que o Senhor Jesus fala é: nós não podemos esperar para ajudá-lo. Nós precisamos estender e oferecer nossa mão nesse exato momento. Jesus, Ele fala sobre os dons de misericórdia. Precisamos ser misericordiosos com aqueles que precisam. E lembrando, não há um dia errado para fazer aquilo que é certo. Se algum irmão precisa de nós, hoje é o dia que nós precisamos ajudá-lo. O cristão moderno, ele tem esse desafio de demonstrar esse amor e compaixão a todos, e ao mesmo tempo de defender fielmente esse padrão moral que Cristo nos orienta. Quantas vezes nós somos colocados em discussões a respeito do cuidado ao necessitado, e não há nenhuma instituição neste mundo que ajude mais aquele que precisa do que a igreja. Não há, eu desconheço. Se alguém conhecer uma instituição que ajuda o que necessita mais do que a igreja, me apresente. Eu desconheço. Nenhum governo que teria esse papel legal de cuidar dos que necessitam não faz isso. Mas a igreja entra onde o governo falha. O governo pode criar milhões de programas sociais, eles nunca vão fazer aquilo que a igreja consegue fazer, porque a igreja entende exatamente o que significa essa demonstração de amor e de compaixão. Nos versículos seguintes, nós vamos encontrar a escolha dos 12 apóstolos e as primeiras ações desse grupo separado pelo Senhor. Logo após Jesus mostrar a todos, e ele já tinha seguidores, já tinham discípulos, pessoas que seguiam e aprendiam com ele. Logo depois de Cristo dizer: vocês precisam ajudar a todos, e hoje é o dia certo para fazer aquilo que é bom. Logo depois, Jesus, ele escolhe 12 homens, para deixarem de ser apenas seus discípulos e se tornarem seus apóstolos, aqueles que caminhariam mais próximo com Cristo. E que no futuro, quando acontecesse o que Cristo já sabia que aconteceria, que era ele ressuscitar e subir aos céus, no futuro, este grupo iria assumir a liderança da igreja. Então vejam, meus irmãos, diante de nós, temos uma das escolhas mais importantes de Jesus feitas na história dele. É aqui que Jesus escolhe os líderes da igreja primitiva. Hoje nós temos na nossa Bíblia uma divisão entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento já estava pronto na época de Cristo Jesus. E o Novo Testamento foi escrito, boa parte dele, ou pelo menos metade dele, por estes homens que ele escolheu neste momento. A palavra de Deus que nós temos em mãos hoje é composta pela palavra escrita por estes homens, mas inspiradas por Deus. Então, diante de nós, temos uma das principais escolhas feitas por Jesus. E a partir do versículo 12, o que nós lemos é: certo dia, pouco tempo depois dessa cura no sábado, Jesus subiu a um monte para orar. E ele passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, ele reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são seus nomes: Simão, a quem chamou Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor.
Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos dos seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e de Sidom. Eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Jesus havia acabado de ofender as tradições daquela liderança religiosa. A liderança da igreja dos judeus, da sinagoga, haviam começado a planejar a morte de Jesus. Mas uma grande multidão continuava indo ouvir Jesus. Essa grande multidão não estava nem um pouco preocupada com as tradições da igreja. Eles estavam interessados nas coisas espirituais que poderiam acontecer quando os olhos deles se voltavam para Cristo. Ouçam, meus irmãos, isso é muito importante. Aquela multidão não estava procurando a tradição da igreja. Aquela multidão procurava coisas espirituais que aconteciam na presença de Jesus. As pessoas que entram pelas portas dessa igreja não estão preocupadas com as tradições que os irmãos têm há 62 anos, irmã Amparo, há 62 anos. Vou repetir isso. As pessoas que entram por essa porta não estão preocupadas com as tradições de 62 anos da Igreja Batista da Fama. Elas estão preocupadas com aquilo que elas podem ver Jesus operando. O que vocês como igreja, o que nós como igreja, estamos dispostos a fazer em nome de Cristo Jesus? Como nós vamos permitir que Cristo nos use para falar a essas pessoas que entram por essas portas? Jesus, ele vai nos usar, mas nós precisamos nos colocar à disposição dele para que isso aconteça. Nós precisamos muitas vezes colocar de lado as tradições. E vocês estão diante de um jovem com 33 anos de idade, que com 11 anos se converteu. Eu contei o meu testemunho na semana passada. Me converti numa igreja batista e amo tradições. Sempre amei, até mesmo antes de me tornar batista, quando era um católico. Amava a tradição. Então eu não sou, como alguns de vocês podem estar pensando, alguém que abomina a tradição. Muito pelo contrário, amo a minha denominação. Amo tradição, mas eu entendo que as pessoas não estão buscando tradições, mas sim Cristo Jesus. E quando alguém se virar para vocês, meus irmãos, quando alguém se vira para mim, eu não posso entregar a tradição a essa pessoa. Eu preciso apresentar Cristo Jesus a essa pessoa. Vocês precisam compreender isso, porque essa é a mensagem de Jesus àqueles discípulos, aqueles apóstolos escolhidos por eles. Levem o meu nome e não uma tradição. No texto em que os discípulos são enviados para pregar o evangelho, para operar sinais e maravilhas, são enviados de 2 em 2, o que nós vemos é Jesus dizendo a eles: leve a minha palavra, proclame o evangelho por onde vocês forem. Ele não fala nada sobre tradição, a tal ponto que os discípulos, mesmo distantes de Jesus, continuavam a operar sinais e maravilhas no sábado. Não nos preocupemos com aquilo que é tradição, nos apeguemos naquilo que realmente importa. Cristo Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas o que nós encontramos aqui é Jesus saindo, indo para uma montanha, estando num local distante, sozinho e orando. Antes de tomar uma das escolhas mais importantes do seu ministério, o que ele faz é sozinho subir e se isolar para um tempo de oração. Todos nós sabemos quem era Jesus. Todos nós conhecemos as histórias bíblicas sobre Jesus. E nós sabemos que Jesus orava constantemente. Então, por que Jesus separava alguns momentos para se distanciar do meio dos seus discípulos, do meio do povo, para sozinho e isolado orar? Isso é importante. Nós precisamos sim, muitas vezes, de calar as vozes ao nosso lado
e buscarmos a direção de Deus em oração. Alguns pastores, alguns teólogos vão dizer que diante de nós o que nós encontramos é um Jesus divino, mas também humano. Alguns pastores vão dizer que nessa escolha Jesus ele abriu mão do seu conhecimento infinito. Jesus ele sabia que um dos 12 iria traí-lo. Mas alguns pastores, alguns teólogos vão dizer que neste momento ele não sabia qual seria. Alguns pastores, alguns teólogos vão dizer que ele foi buscar em Deus porque ele não utilizou da sua onisciência para escolher os 12, mas ele usou da sua dependência em Deus para escolher os 12. Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso. Jesus era um com o Pai, mas em alguns momentos ele abria mão da sua onisciência. Mas ele não fazia isso para se mostrar humano, mas para mostrar como é viver na dependência do Senhor. Ele foi e buscou em Deus a resposta sobre quais seriam os 12 nomes que ele deveria escolher. Quando nós falamos sobre a quantidade de pessoas, 12, nós temos duas relações aqui. A primeira é porque ele escolhe um para representar cada uma das 12 tribos de Israel. E ele, representando a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes. Mas uma segunda explicação, um pouco mais prática, é que na cultura judaica, para que ocorra uma reunião de ensino, isso até hoje, se você entrar numa sinagoga e tiver apenas 9 pessoas, eles não podem começar os serviços do dia. Os judeus, eles não podem começar a ensinar ou a fazer nada, se não tiverem pelo menos 10 pessoas reunidas. Então, quando Jesus escolhe um número de 12 discípulos, o que ele faz é garantir que onde ele chegasse, em qualquer sinagoga que ele entrasse, nada impediria ele de pregar o Evangelho. O mesmo homem que diz que as tradições não são importantes, também segue as tradições. Onde Jesus entrava, ele teria a quantidade de pessoas necessárias para iniciar o ensino ao povo. No texto de Atos, e nós pregamos esse texto na Calvário agora pela manhã, se vocês entrarem no YouTube, no canal da Igreja Batista Calvário, e entrarem no sermão que foi pregado hoje, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, vocês vão entender justamente a importância desse momento da escolha dos 12. Porque em Atos 2, esses 12 recebem o Espírito Santo e a responsabilidade de guiar a igreja cristã na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E tudo isso começa aqui, no momento em que Jesus, dependendo completamente do Pai, escolhe 12 homens. Pedro, André, Tiago e João são figuras que nós já conhecemos. Todos nós sabemos daqueles 3 que subiram num barquinho, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, tentaram outra vez e novamente não pegaram nada. Jesus manda que eles joguem do outro lado e de repente aquele barco não cabia mais peixe. Todos nós conhecemos a história de Pedro, Tiago e João. Todos nós conhecemos a história de André, que foi o primeiro a ouvir Cristo Jesus. Foi o primeiro discípulo. Quando Jesus chega no seu batismo, André, que era discípulo de João Batista, olha para Jesus e fala: é esse que eu tenho que seguir. E ele corre no seu irmão Pedro e fala: Pedro, nós temos que seguir um homem que eu conheci. E Pedro conhece a Jesus e começa a seguir a Jesus. E Pedro e André, 2 pescadores, tinham sócios, que era justamente Tiago e João, que passam a seguir a Jesus. Então nós conhecemos muito bem a história deles. Nós conhecemos a história de Mateus ou de Levi. Nós vimos semana passada como foi o chamado desse homem de Deus. Alguém que trabalhava cobrando imposto, era considerado inimigo do povo. Era considerado pior do que pecador. Era melhor ser chamado de pecador do que cobrador de impostos. E Mateus, alguém que era letrado, alguém que conhecia os números, que era bom de conta. Eu conheço pessoas que com a calculadora na mão não faz conta. Levi fazia de cabeça, porque não tinha calculadora na época. Ele era muito bom. E nós vimos como se deu o convite de Jesus a ele. Nós conhecemos Tomé. Vocês lembram de Tomé?
Aquele discípulo que não creu que Jesus havia ressuscitado. E quando Jesus aparece diante dele, ele não acredita que ele ressuscitou. E ele acha que é um fantasma. E Jesus fala: Tomé, toque nas minhas feridas. Nós conhecemos Tomé. Nós conhecemos Judas, aquele que traiu Jesus. É interessante que Jesus convidou um traidor para andar junto com eles. E na igreja nós vamos ter que lidar com pessoas que muitas vezes vão ser as pessoas que vão realmente nos atacar e nos magoar. Mas isso é ser igreja. Jesus nos ensinou a ser igreja assim. Jesus nos ensina a andar com pessoas difíceis. Em João 6, versículo 70, muito antes da traição de Judas, ele já disse que um dos discípulos que ele escolheu seria o diabo. Essa é a expressão que ele utiliza. É o enganador, é o inimigo. Muito antes, ele sabia, um de vocês. Talvez nesse texto de João 6, ele já sabia quem era. Ele já havia utilizado da sua onisciência, já sabia que era Judas. Mas é importante nós entendermos isso. Ele escolheu um traidor para andar com ele. Mas nós já sabemos quem é Judas, nós conhecemos muito bem a Judas. E muitas vezes nós podemos nos perguntar, por que Jesus escolheu a Judas? E eu gosto muito do que um pastor, há muitos anos atrás, ele respondeu ao irmão que perguntou isso a ele. O irmão se volta a um pastor e pergunta: pastor, por que Jesus escolheu Judas? E o pastor responde: eu não tenho a mínima ideia. A minha dúvida é, por que ele me escolheu? Por que Jesus te escolheu? Qual que é a diferença entre você e Judas? Mas ele te escolheu. E quando Jesus escolhe, ele não erra. Jesus não errou na escolha de Judas. Ele escolheu exatamente quem ele precisava para fazer o que era necessário, para que o plano de Deus fosse concretizado. Não foi um erro a escolha de Judas. E existem outros nomes: Bartolomeu, Filipe, Natanael. São nomes que a Bíblia não fala muito sobre o que eles fizeram, mas sabemos que muito fizeram, principalmente após Atos 2, quando eles assumem a liderança da igreja. Mas veja bem, logo após escolher 12 homens para andar próximo a si, Jesus poderia dizer: agora são só vocês 12, nós vamos fazer um seminário aqui, 3 anos de estudo, vocês vão se formar pastor, final de 3 anos eu vou te ordenar e vocês vão montar a igreja, está tudo certo. Mas não é isso que ele faz. Ele escolhe 12. E o texto seguinte é ele se reunindo com uma multidão e ensinando esses 12 que o papel deles era servir aquela multidão. O papel de um verdadeiro discípulo de Jesus é servir ao próximo. Meus irmãos, vocês precisam aprender a servir ao próximo. Nós precisamos aprender a servir ao próximo. E Jesus, ele é categórico quando ele diz que não era apenas servir, era realmente ajudar os outros. Porque quando a gente fala servir no contexto de igreja, às vezes isso não é muito claro. O que é servir? Servir é ajudar o outro. Jesus é categórico quando ele ensina isso. Jesus ensina que esses 12 precisavam trabalhar em equipe. Meus irmãos, Jesus era Deus, nós já entendemos isso. Ele precisava de 12 homens? Então, por que ele chama 12 homens? Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas era importante que aqueles homens trabalhassem juntos como uma equipe. Era importante que eles entendessem que parte da obra de Deus, parte da missão de Deus seria cumprida por eles em algum momento. Então eles aprenderam. E depois de aprender, eles nos ensinaram. Eles foram ensinando geração a geração. E hoje estamos nós aqui, com uma função muito importante, a de aprender com eles como servir o próximo, como continuar essa missão de Deus, como continuarmos a trabalhar nessa obra de Deus. E pessoas, essa multidão era composta por pessoas que vieram de grandes distâncias. Essas pessoas vieram cultuar com Cristo Jesus.
Elas vieram atrás de cura, elas queriam ser libertas de espíritos demoníacos. Essas pessoas não eram apenas judeus, tinham gentios no meio deles, pessoas de Tiro e de Sidom. Centenas ou talvez milhares de pessoas se reuniram aos pés de uma montanha. Se reuniram em volta de Jesus. Trava a língua, meus irmãos. Elas se reuniram em volta de Jesus. E Jesus começa a ensinar os 12 a forma como eles deveriam agir. Eu falei isso hoje de manhã na Calvário. A forma com que Pedro pregou o seu primeiro sermão foi diferente da maneira como os fariseus ensinavam. A instrução, até então, dos mestres da lei, eram diferentes do que o que Pedro fez ali. Enquanto os mestres da lei abriam a lei e diziam, vocês têm que fazer isso e não isso. O que Pedro fez foi dizer, vocês não precisam fazer nada, porque Cristo já fez o que era necessário. De vocês, a resposta é obediência e fé, é arrependimento e fé. Mas não há nada que vocês precisam fazer, nada de muito grandioso a cobrar de vocês, porque Cristo já pagou o preço por isso. A fala de Pedro não era como a fala dos mestres da lei. A pregação de Pedro se assemelhava à pregação de Jesus, porque ele aprendeu com Jesus a como pregar. Esse sermão foi talvez o primeiro grande sermão de Jesus. Pelo menos é assim que os grandes pastores ensinaram. Este foi o maior sermão de Jesus. É uma coletânea de todos os sermões que Jesus pregou em cima de um monte. E por que era em cima do monte? Porque ele estava num ponto alto e muitas pessoas. Aqui nós temos uma diferença do que era antigamente. Enquanto vocês ficam de cima para baixo, lá era o contrário, Jesus subia e as pessoas ficavam olhando de baixo para ele. Quando ele subia no monte, era para ensinar sempre uma grande multidão. Essas pessoas foram até Jesus. E os principais ensinos de Jesus foram apresentados para ele no que nós chamamos de Sermão do Monte. E antes dele enviar os discípulos para pregar por toda a Galileia, ele fez questão de que os discípulos ouvissem esse sermão. E esse sermão, chamado Sermão do Monte, também poderia ser intitulado de O Surpreendente Plano de Deus. Porque é isso que acontece aqui. Jesus apresenta esse surpreendente plano de Deus. Versículo 20 a 23. Então Jesus se volta para os seus discípulos e disse, felizes são os pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fortuna, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Jesus, ele promete uma série de bênçãos aos pobres de espírito, inicialmente. E ele diz que essas pessoas são felizes. Eu não entendo o que vocês entendem por pobre, ainda mais um pobre de espírito, e dizer que eles vão ser felizes. Eu imagino um pobre de espírito buscando, que felicidade é essa que ele está me apresentando? Jesus não começa dizendo, felizes são os puros, os santos, os maravilhosos, os espirituais, mas ele começa com os pobres e pobres de espírito. Essa bênção aos pobres é colocada no início, porque nós precisamos entender qual é a perspectiva do Sermão do Monte.
essa bênção aos pobres é colocada em primeiro lugar, porque nós precisamos entender que todos nós, como pobres de espírito, precisamos mendigar o poder de Deus para nos ajudar. Todos nós somos pobres, e como pobres precisamos pedir humildemente que o Senhor venha com o seu poder nos ajudar. Depois Jesus, ele dirige uma bênção aos famintos. E quem são os famintos? Famintos são aqueles que buscam comida de uma maneira desesperada. Eles querem satisfazer o seu apetite. Mas em Mateus, quando ele fala a mesma coisa, ele faz um acréscimo. Aqui em Lucas colocou, bem-aventurados os pobres, felizes os pobres. Mas Mateus acrescenta, os pobres de espírito. Aqui a mesma coisa. Lucas escreve, felizes são os famintos. Mas Lucas acrescenta, aqueles que têm fome de justiça. Nós encontramos aqui pessoas que têm fome por um objetivo específico. O faminto, ele busca incansavelmente saciar esse objetivo. E Jesus diz, se você tem fome por justiça, essa justiça será saciada. Você pode imaginar que o que ele está dizendo aqui é que se você tem uma causa na justiça, não se preocupe, o Senhor vai resolver, mas não é isso. O que ele está dizendo é, todos vocês têm uma causa na justiça. Todos vocês têm uma causa no tribunal divino. Todos vocês vão se apresentar diante do Senhor e vão se encontrar culpados. Mas não se preocupe. Se você tem fome de ser justificado, eu vou justificar vocês. Me busque e eu vou justificar vocês. Eu vou saciar essa fome por justiça. Em seguida, Jesus vai falar sobre uma bênção aos que choram. O choro é pela condição necessitada da pessoa por conta do pecado. Vocês acham que Adão e Eva choravam? Certamente não. O choro é uma condição causada pelo pecado. Nós choramos, na verdade, por conta dos efeitos do pecado em nossas vidas. O que é que nos entristece? É o efeito do pecado em nossas vidas. Nós falamos sobre isso semana passada. O que entristece o coração do cristão, o coração do ser humano, é sempre o efeito do pecado. Às vezes não o pecado que você cometeu, mas se cometeram contra você, mas é o efeito do pecado. Aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que nos impede de rir, é o pecado. Mas Jesus diz que nós que choramos hoje por conta do efeito do pecado, vamos rir no dia que Ele voltar em glória e tirar todos nós da presença definitiva do pecado. Naquele momento nós iremos rir. E por fim, Jesus fala sobre uma bênção aos seus seguidores que no futuro seriam odiados por terem se entregado a Ele. Aqueles que seriam perseguidos por estarem servindo a Jesus. Jesus fala, se vocês vão me servir de uma maneira verdadeira, não se preocupem, vocês vão passar por uma perseguição, mas sejam felizes por sofrer em meu nome. Ouçam, que tipo de perseguição ele está falando aqui? No primeiro século, muitas dessas aconteceram. Por conta da maneira como os ímpios entendiam a ceia do Senhor, os cristãos foram chamados de canibais. Por conta do que era tratado naquela época como uma festa do amor, que era o culto público, era assim que os cristãos chamavam. Nós nos reunimos em amor a Deus, em amor uns pelos outros, e eles eram acusados de imoralidade. Até pela segurança dos cristãos, eles faziam essas reuniões, esses cultos, de uma maneira privada, e eles eram chamados de imorais. Diziam que práticas sexuais aconteciam nos cultos cristãos. Eles eram acusados de coisas horrendas diante dos olhos do Senhor. Eles foram chamados de fanáticos revolucionários, porque eles acreditavam nas palavras de Jesus a respeito do Apocalipse, de que haveria um fim do mundo. Os cristãos foram perseguidos, eles sofreram traições, eles foram acusados também de serem traidores. Eles não serviam aos deuses romanos, aos deuses gregos,
Por isso eles eram traidores. Eles não participavam do culto ao imperador. Eles eram chamados de traidores. Olha só a maneira como as pessoas tratavam os cristãos. Eu não sei vocês, mas só de ler isso aqui, eu já fico triste. Mas o que Jesus fala é: se alegrem, pois vocês serão recompensados. Eu vou citar novamente a Laísa. A Laísa tem umas frases muito boas que ela solta às vezes. Às vezes não, Laísa. Quase sempre ela tem umas frases muito boas. Melhorou, Laísa? Ela me olhou com a cara não muito boa, meus irmãos. Mas a Laísa, às vezes a gente está conversando sobre alguma coisa, a Laísa faz alguma coisa, eu falo: não, Laísa, a gente precisa te agradecer, o que você fez foi muito bom. Ela fala: não me agradeça, porque se você me agradecer agora, eu vou perder a bênção lá do céu. Eu não quero receber o seu muito obrigado, deixa que o Senhor me recompense. E é justamente isso que Jesus começa a falar a partir de agora. Os ricos, os fartos, os que riem, os que são amados, já receberam suas recompensas. Mas vocês, cristãos que sofrem, não se preocupem. A recompensa de vocês não vai ser terrena. Não vai ser algo que possa ser devorado pela traça, pelo verme, pela praga. Mas vocês vão receber uma recompensa muito maior do que vocês possam imaginar. Essa recompensa vai ser entregue diante de vocês, na mão de vocês, quando vocês chegarem no céu. Não queiram, meus irmãos, serem recompensados na terra. Não queiram o reconhecimento do seu irmão. Busquem a recompensa eterna. Nós somos tentados. Eu vou repetir essa frase e vou colocar quem são esses nós. Esses nós não são apenas vocês, são principalmente os pastores. Nós somos tentados a roubarmos a glória de Deus. Nós somos tentados a, quando estamos aqui olhando para o rosto de vocês, vocês estão atentos, ouvindo a mensagem, a dizer: eu sou bom, o sermão está bom. Nós somos tentados a roubar a glória de Deus. Nós somos tentados a recebermos nossa recompensa agora. Nós somos tentados a recebermos esse reconhecimento humano agora. Mas o que Jesus nos orienta é a lutarmos contra esse pecado do orgulho, para que nós possamos receber nossa recompensa celestial. E logo após Jesus dizer que melhor é a recompensa celestial do que essa recompensa terrena, logo após Jesus mostrar que Ele tem um plano, existe um plano surpreendente da parte de Deus, que é nos fazer sofrer agora, para depois recebermos uma recompensa muito maior do que podemos imaginar. Jesus mostra que essa agenda de Deus é um plano de amor. Eu não vou ler o texto inteiro, mas do verso 27 ao verso 38, Jesus, ele nos manda amar os nossos inimigos. Esse é um mandamento muito simples. Ame os seus inimigos. Ele é muito simples, só é difícil de obedecer. Mas ele é simples. Mas agora obedecer isso aqui é muito difícil. Agora, o que são os inimigos? Às vezes nós achamos que os nossos inimigos são aqueles irmãos ou aquelas pessoas que a gente tem alguma desavença. Não. Jesus, ele deixa claro quem são os inimigos. E os inimigos, segundo o que Jesus escreve nesse texto, são aqueles que se voltam contra o Senhor. Veja, não são os cristãos que escolhem os seus inimigos, mas é o mundo que escolhe ser inimigo do cristão. Isso tem que ficar claro. Cristão não tem um inimigo que ele escolheu. Sabe, aquela irmã é minha inimiga, aquele irmão é meu inimigo. O cristão não escolhe inimigos. Os inimigos escolhem os cristãos. O mundo escolhe ser inimigo dos cristãos. E o texto bíblico nos diz: olhe para o mundo que escolheu ser inimigo de vocês e ame cada um daqueles irmãos. Ame cada um dos irmãos que zombam de vocês, que perseguem vocês. Cada um deles precisa ser amado por vocês. Jesus, ele vai dizer que o cristão, ele deve aceitar
as ofensas que são cometidas contra eles, quando essas ofensas são relacionadas ao Evangelho. Isso tem que ficar claro aqui. Atenção de vocês ao que eu vou dizer agora. No momento que alguém persegue vocês por vocês serem cristãos, no momento que alguém insulta vocês por vocês serem cristãos, no momento que alguém apedreja vocês, bate vocês, espanca vocês por vocês serem cristãos, aceitem este insulto. Qualquer sofrimento pela causa de Cristo é honra pelo cristão. Eu vou parafrasear novamente a irmã Amparo. É um privilégio sofrer pela causa de Cristo. É um privilégio nós carregarmos no corpo, como Paulo falou, as marcas do sofrimento pela causa de Cristo. William Buchbegb, um grande batista, quando ele chega no Brasil e ele começa a ser o pioneiro na plantação de igrejas batistas no Brasil, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele prega o Evangelho e as pessoas ficam em volta de uma casa que ele estava, com as janelas abertas, muito quente no Rio de Janeiro, ele é americano, acostumado com o frio, janelas abertas, a população cerca aquela casa. A população católica cerca aquela casa. Cada um deles pegam pedras na mão e começam a jogar para dentro daquela casa, por aquelas janelas. Existia uma criança naquele culto. William Buchbegb abraça aquela criança para proteger aquela criança. E uma pedra acerta a testa do William Buchbegb e corta a testa dele. Ele fica com uma cicatriz, ele morre com uma cicatriz. Um tempo depois, um ano e pouco depois, quando Zacarias Taylor, o segundo batista pioneiro, chega no Brasil, quem vai receber ele no porto de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, é o William Buchbegb. E quando ele olha para o Begby, eles já tinham se visto um ano e pouco atrás, antes, quando o Begby veio para o Brasil, a pessoa que o encorajou foi o Zacarias Taylor. Então ele já se conhecia. O Zacarias olha e fala: ai, e essa cicatriz na sua testa veio de onde? E ele contou: fui apedrejado por pregar o Evangelho. E Zacarias diz: queria eu ter o privilégio de carregar no meu corpo uma marca do sofrimento de Cristo. Sempre que vier um sofrimento pela causa do Evangelho, receba como algo precioso para você, como um privilégio para você. Agora, meus irmãos, por outro lado, é errado pensar que Jesus está dizendo que o mal nunca deve ser resistido. O mal deve ser resistido. É errado nós pensarmos que Jesus quis dizer que um ataque físico deve ser aceitado. Que você, homem, que foi chamado por Deus para proteger a sua casa, é errado você dizer neste texto que você deve cruzar o braço quando alguém vai atacar você ou a sua família. Pelo contrário, é nosso papel nos defendermos. Quando Jesus fala sobre virar a face e receber um outro tapa, ele não está dizendo de um ataque físico, ele está falando sobre uma ofensa. Existe ofensa maior do que levar um tapa na sua face? Se você recebe esse tapa na sua face, por conta de pregar o Evangelho, aceite. Mas se esse ataque não for pelo Evangelho, resista a esse ataque. Cristão não é bobo, em resumo. O cristão não é chamado para ser bobo. Ele é chamado para sofrer em nome do Evangelho e não sofrer de maneira à toa. O cristão não é bobo. É errado pensar que Jesus está dizendo que não há punição, que nós não devemos retribuir aquela punição. Pelo contrário, a punição deve existir. Quando alguém faz algo errado, essa pessoa precisa sofrer as punições do que ela fez de errado. Agora, se você sofre pela causa de Cristo, apenas abrace isso. E para concluir, meus irmãos, o texto de Lucas 6, do 39 ao 49, nós vamos encontrar uma distinção entre duas maneiras. Primeiro, nós precisamos olhar para Jesus como mestre, porque Jesus é aquele que vê e sabe de todas as coisas. Nós temos que ser guiados por este Cristo. Nós não podemos ser guiados pelos líderes cegos. Nós somos cegos, líderes são cegos. Então, por que nós vamos ser guiados por estes homens cegos e não por Cristo?
Eu já falei isso para vocês na quarta-feira. A direção dessa igreja não é dada por um pastor. A direção dessa igreja é dada por este púlpito. Porque nós entendemos que neste púlpito que descansa é a palavra de Deus. No momento em que eu estiver aqui e que eu falar qualquer coisa que não seja confirmada na palavra, eu não tenho autoridade para falar com vocês. Eu não tenho autoridade para guiar vocês. Mas enquanto eu estiver aqui falando o que está na Bíblia Sagrada, eu estou falando em nome da autoridade de Cristo Jesus. Meus irmãos, não se deixem ser guiados por cegos, mas busquem ser guiados por Cristo e pela palavra de Deus. Como nós fazemos isso? Sendo como os bereanos, lendo a palavra de Deus. Em Atos, nós vamos ver Paulo dizendo que visita Bereia e ele acha incrível a postura dos bereanos. Era Paulo, gente, não era o Júnior pregando. Se fosse o Júnior pregando, tudo bem, mas era Paulo pregando. Paulo era apóstolo. Paulo era o apóstolo com maior conhecimento bíblico. Paulo já era naquela época considerado o cristão com maior conhecimento teológico que existia. Era Paulo. E enquanto Paulo pregava, os bereanos ficavam anotando tudo para chegar em casa e conferir nas suas Bíblias se o que ele havia dito era verdade. Os bereanos faziam isso com Paulo. Façam isso com o Júnior também, com o Fábio, com o Léo, com o Mateus, com o Antônio. Não achem que porque nós falamos está correto. Busque a Escritura para confirmar que vocês não estão sendo guiados por cegos, mas sim pela palavra de Deus. Um cego não vai levar vocês a se parecerem com Cristo, mas a palavra de Deus sendo exposta a vocês, domingo após domingo, vai fazer com que vocês se tornem mais semelhantes a Cristo Jesus. Não se enganem, todos nós somos pecadores. Vocês são pecadores, eu sou pecador, o Fábio é pecador. A chance de nós errarmos é muito maior do que a chance de nós acertarmos. Por isso é importante vocês terem a convicção de que estão sendo guiados pela palavra de Deus e não por líderes cegos. Agora, é muito fácil, nós olharmos para o cisco no olho do outro. E é assim que Jesus termina Lucas 6. É assim que ele termina o Sermão do Monte. É muito fácil eu olhar para o Fábio como líder e dizer, tem um cisco no seu olho. O difícil é eu olhar para mim e perceber a trave que tem dentro do meu olho. É muito fácil nós julgarmos o cisco no olho do outro. Mas é fácil demais. É ou não é, meus irmãos? Não é fácil julgar o pecado do irmão? Eu tenho certeza que se eu trouxer, não vou fazer isso, obviamente, mas se eu trouxer qualquer irmão aqui e falar, está na berlinda, a partir de agora, vamos todos nós fazer alguma acusação de um pecado dele. Nós vamos ser muito rápidos para fazer isso. Mas é tão difícil reconhecermos os nossos pecados. Ouçam, Jesus não está dizendo que nós não devemos julgar o próximo aqui. Muito pelo contrário. Olhar o cisco nos olhos da Madalena é importante, porque eu vou virar para a irmã e vou dizer, irmã, existe um cisco no seu olho, que às vezes está te impedindo de ver alguma coisa. Deixa eu te ajudar a tirar esse cisco. Isso é importante. Porém, eu não posso apontar para o cisco da irmã sem antes avaliar a minha vida e perceber como eu estou em relação a Cristo Jesus. Quantas vezes nós não ouvimos irmãos nos procurando e dizendo, pastores da Calvário, vocês têm que conversar com o irmão fulano de tal. Mas por quê? Não, porque o irmão fulano de tal está com problema e começa a contar o problema do irmão. E você ouve aquele irmão falar sobre o problema dele e depois você confronta. Vamos resolver isso. Mas antes de resolvermos lá, como é que está tal aspecto da sua vida? E aí nós apontamos um pecado que aquele irmão está vivendo. E aquele irmão, então, ele vai para totalmente na defensiva. Irmão, nós temos que ir lá, eu e você agora, cuidar do pecado do outro. Mas antes de chegarmos lá para cuidar do dele, nós temos que tratar dos nossos aqui. Isso é Mateus 18. Mateus 18 não é somente eu me juntar a um segundo irmão e ir lá cuidar do pecado do terceiro. Mas eu me juntar com esse irmão e dizer, vamos lá cuidar do outro, Fábio. Mas antes de cuidar do outro, vamos cuidar aqui dos nossos pecados também. Olhe o cisco do outro irmão e ajude ele a tirar esse cisco.
Mas antes disso, avalie o seu coração e lute contra os pecados que existem no seu coração.